Olá, sétimo ano, tudo bem? Hoje vamos para a aula 3 de arte. Vamos conhecer um pouco mais, então, uma super artista brasileira que conseguiu aí o seu espaço, Tarsila do Amaral. Como objetivos, temos pesquisar, apreciar e analisar formas distintas das artes visuais tradicionais e contemporâneas, pesquisar e analisar diferentes estilos visuais, contextualizando-os no tempo e no espaço, desenvolver processos de criação em artes visuais com base em temas ou interesses artísticos de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais, instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais. Então, a Tarsila do Amaral é natural então de Capivari, no interior de São Paulo, e nasceu no dia 1º de setembro de 1886. Filha então de uma família abastada, uma família rica da época, ela passou a infância e adolescência com seus pais e 7 irmãos então na cidade de Capivari. Mais tarde então, ela se mudou para Barcelona, na Espanha, a fim de terminar os seus estudos. Então, como a família tinha condições para, ela foi estudar fora, né? E com apenas 16 anos, ela já pinta o seu primeiro quadro. Então, a importância desse estudo de ir para fora do Brasil, na época, para os artistas, para a pintura, as boas escolas de arte estavam fora do Brasil. Então, era necessário sair, estudar. Então, aquelas pessoas que tinham condições, ou muitas vezes buscavam, enfim, de familiares, iam fazer a sua carreira fora, o seu estudo, para depois, como ela, retornar ao Brasil e fazer a sua marca registrada das artes aqui também. Ela pintou mais de 250 obras, divididas em 3 fases, Então, vamos falar dessas fases da Tarsila do Amaral. A primeira fase foi chamada de pau-brasil, porque ela marca, então, o uso de cores fortes e temas nacionais. Então, ela traz uma forte brasilidade, tanto no uso das cores, nos formatos, nos locais que ela se inspira, na vegetação, nos animais. Ela representa o Brasil, pela visão, pelo tipo da arte dela. Aqui nós temos, então, o postal de 1928, feito pela Tarsila, que faz parte dessa fase pau-brasil. Também fazendo parte, então, dessa fase, a Feira, de 1924. Nós vemos aqui, por exemplo, a árvore ali mais do lado esquerdo, dependendo de como se vê ali, as folhas dela estão em formato de círculos. Então, vários círculos que compõem essa árvore, O tipo da representação dos animais, das casas, é muito característico dela. Então, se nós não soubéssemos quem que pintou essas obras e víssemos essa e essa lado a lado, diríamos que é da mesma pessoa, E essa fase mostra, então, o Brasil. Essa fase traz os lugares, a vegetação, tudo muito nacional. Aqui temos um muito famoso também, O Pescador, de 1925, da mesma fase, pau-brasil. A maneira que ela representa as pessoas, o uso das cores, muito parecido, então, com as anteriores que a gente vê, é a marca registrada dela, Essas formas simples, as cores muito puras, representando, então, essa fase pau-brasil, que foi a primeira. A Estação Central do Brasil, de 1924, então, ela representando a estação, o seu olhar, novamente, muito particular, sobretudo. Aqui ela traz ainda mais esse geometrismo também para a arte dela e as cores muito vibrantes e puras. A segunda fase dela é a fase antropofágica. Essa fase, ela precisa ser um pouco explicada no sentido do que significa esse antropofagismo. Porque se você buscar no dicionário antropofágico ou antropofagismo, você vai encontrar como sinônimo de canibalismo, tá? Como esse sinônimo de devorar
né, um ser humano. Mas na arte não tem nada a ver com isso não, tá? Por isso eu quero deixar bem claro. Nessa fase da Tarsila do Amaral, ela intitula antropofágica, porque ela utiliza essa ideia do devorar, essa ideia do engolir, né? Como ela devorando todo o estudo que ela teve fora do Brasil, todas as vanguardas europeias, para conseguir fazer a sua. Então, esse título não tem a ver com o sentido literal, né, de canibalismo, que seria da palavra, mas sim com esse ato de devorar o conhecimento, tá? Né, envolto nessas obras dela. Nessa fase, então, a gente vai ver muitas pessoas com essas formas né, desproporcionais. Essa se intitula Antropofagia, de 1929, e né, lembrando que vem com essa ideia de devorar o conhecimento, de se apropriar para criar a sua identidade. Outra, então, da mesma fase, temos Sol Poente, de 29. Olhem como são diferentes, né? Eu vou voltar algumas imagens. Olha essa, comparada com essa. É diferente. Então, são fases distintas, a gente percebe a marca da artista aí, as cores, as formas, mas nessa fase antropofágica vem mais um lado imaginário, até uma pegada ali né, do surrealismo, uma coisa um pouco mais mundo da imaginação, tá? Aqui temos outra também, O Sono, de 1928, também representando essa fase antropofágica. A Lua, também uma pintura bastante conhecida dela. Aí nós vemos que não tem tantos elementos na sua pintura, né, como nas outras, naquela que representa a feira, que representa a estação, não tem tantos elementos pequenos, mas continua então esse uso da cor, esse uso das formas simples que ela tem. A terceira e última fase da pintura foi a fase social, que ela estava focada mais então nos temas cotidianos e sociais do país. Tanto pela fase que o país estava vivendo, né, nesse período, mas ela retrata muito então a realidade do povo operário, né? Essa pintura, muito marcante dela também, os operários, né? Aí um símbolo dessa fase social da artista é feito em 1933. Aqui a gente percebe, né, a maneira que ela representa essas pessoas, a diversidade dos tons de pele, né, das homens e mulheres, todos muito sérios também, né, traz essa ideia que todos estão no mesmo estado emocional, digamos assim. Né? Segunda classe, 1933, reparem que todas as pessoas, né, esses rostos, tanto aqui nos operários quanto aqui, ela retrata eles tristes, né? As crianças, aquilo parece assim que ela retrata esse proletariado assim de uma maneira, né, triste, depressiva, né, sofrida. Então, ela traz essa fase social, que era também o que se estava passando naquele momento, essas dificuldades todas. Crianças, né, Orfanato, de 35. Novamente, aqui nós vemos ainda, né, a menina sentada com um leve sorriso, mas retratando então, né, um orfanato cheio de crianças. Essa pintura, né, do orfanato, ela já fica um pouco mais distante daquelas cores bem fortes, então, da primeira fase da artista, mas mantendo, então, esses pequenos detalhes particulares dela. Também temos Garimpeiros, de 1938, então, da fase social dela, mostrando, então, né, o trabalho do período. É interessante citar que ela é muito mais vista e reconhecida, talvez, popular, digamos assim, pelos trabalhos nas fases anteriores, né? Na fase da brasilidade, na fase, né, na pau-brasil e na antropofágica, as suas pinturas, elas
parecem mais a sua identidade, não parece? É aquilo que a gente vê mais falar da Tarsila do Amaral. E aqui eu deixo, então, uma sugestão para que vocês visitem o site da artista. Ela tem um site muito bacana, com muita informação legal, que vale a pena conferir para se aprofundar um pouquinho. Muito obrigada e até a próxima!